O mercado brasileiro, ele caminha talvez um pouquinho mais devagar, porque a dinâmica aqui, ela é diferente. Diferentemente do que você tem na Europa, ou diferentemente do que você tem principalmente nos Estados Unidos, em que a maioria das empresas lá são corporations, ou seja, não tem o controle definido, aqui é o contrário. Quer dizer, aqui você tem, a boa parte das empresas listadas em bolsa tem um controlador. Então, quer dizer, os acionistas minoritários, em tese, eles têm menos poder de fazer essa cobrança, entende? Então, já linkando com o que você disse, que eu acho que vai ser o futuro do nosso mercado de capitais, eu acredito piamente que a gente vive um momento de mercado hoje como se fosse o mercado americano da década de 70, 80. A gente tem que pensar que pouquíssimas pessoas ainda investem, 2,5%, 3% da população investe. Nos Estados Unidos, esse número chega a 52% da população. Então, quer dizer, como é que você atende uma grande quantidade de pessoas? Você precisa desburocratizar as coisas, você precisa digitalizar. Então, o exemplo que eu dei no início aqui do nosso papo sobre as assembleias, que é o fórum em que os acionistas votam nas matérias importantes, nas matérias relevantes, cara, essa dinâmica vai ter que mudar em um determinado momento. Vai haver sim a pressão desses investidores pessoas físicas de simplificar esse processo. Nos Estados Unidos as coisas são tokenizadas. Aqui não, aqui você tem que preencher um papel. Há 3 anos atrás, 4 anos atrás, você tinha que ir no cartório, cara. Sabe? Pra pegar isso. Procuração, né? Procuração, você tinha que ir lá autenticar, 3 vias, blá, blá, blá. A via física. Aí, faltando 2 dias, 1 dia pra assembleia, não foi aceito o seu documento. Como é que você reclama? Faltando 1 dia. Então, assim, o sistema era feito, obviamente, para não inclusão desse... Porque era a minoria, de fato. Hoje você tem empresas de controle definido que, 25%, 30% das bases de acionistas dessas empresas são de acionistas pessoas físicas. É uma puta relevância hoje na estrutura societária dessas empresas. Então, a gente no AGF incentiva muito isso e tem trabalhado. A gente já fez, inclusive, um movimento desse, se chama PPP, que é você contratar advogados para representar em massa os acionistas. Então, a gente já fizemos esse movimento. Eu ia perguntar isso, legal. No ano passado. Então, você tem pelo menos 3 advogados à disposição de todos os acionistas que quiserem votar. Um para votar sim, outro para se abster, outro para votar não. Então, obviamente, o acionista que disponibiliza esse time é 100% isento. Ele disponibiliza e os outros acionistas votam se quiserem ou não, da maneira que quiser. Obviamente, a gente dá a sugestão, isso é legal. Olha, a gente sugere, vamos votar assim. Quem quiser acompanhar, preenche, ou você preenche da maneira que você quiser. Só que, obviamente, isso também é burocrático, isso também tem um custo, né? Então, fazer isso de uma forma mais massificada, eu acho que é o desafio aí também dos reguladores, né? Precisa ver a pressão dos acionistas pessoas físicas para que esse processo mude. E a pandemia deu uma boa adiantada nas coisas, né? Então, hoje, qualquer investidor pode participar de uma assembleia de maneira online, por exemplo. Muito mais fácil, muito mais prático. Então, acho que a gente caminha muito para o empoderamento do acionista pessoa física. Esse cara vai ter um papel bem relevante daqui para frente. Eu acredito muito nisso. Não tem como escapar da tecnologia para isso, né? Não tem. Essa burocracia é muito grande mesmo. Muito grande. Eu gostei disso, desse lance de ser mais inclusivo. O pessoal fala assim, tem um negócio, posso ser um pequeno acionista naquela empresa e antes você tinha que ter uma burocracia muito... Já na própria corretora, às vezes, já era uma burocracia muito grande. Sim, né? Mas acho que a gente evoluiu bem nesses últimos anos. Outra tendência, de novo, replicando o que já existe lá fora, a gente não precisa inventar a roda. Os ETFs, que são os fundos passivos, né? Então, o próprio Warren Buffett diz, poxa, se você não quer ter trabalho nenhum, investe no ETF. Nada vai bater o índice. Entende? Mas aí, obviamente, brasileiro, aí começa a inventar uns ETFs de cannabis do não sei o quê, o ETF do... Cara, não é pra isso. Você vai lá e compra. AI, né? Não, o fundo serve justamente pra você não ter que escolher um nicho. Pra você estar exposto a todos os negócios, né? Então...